Tô de volta, recuperado da apendicite. Sim, eu consegui ter uma apendicite em meio à pandemia, mas não se preocupem, já tô em casa, já tô bem e pronto para outra. Pronto para outra não, né? Porque não dá para ter duas apendicites na vida, mas vocês entenderam. Seguinte, galera, deixa eu só explicar uma coisa antes de tudo. Esse capítulo aqui, quando a gente lançou o curso, originalmente se chamava Liderança Efetual. Mas de lá pra cá, o módulo ganhou corpo, ficou mais complexo e a gente está chamando agora esse insight número 3 de futuralidade. Um termo que a gente cunhou lá no Aerolito e que traduz basicamente o que na nossa visão deve ser o modelo mental de uma liderança nesse momento pós-pandemia. Acho que vocês vão gostar. Bora a vinheta. Bom, galera, vamos lá. No insight número 1, a gente falou da precoce revolução biotech, ou seja, a gente tentou explicar o contexto macroeconômico de tudo que está rolando. No insight número 2, a gente deu um zoom in e tentou mostrar como isso afeta a vida das nossas empresas. Como o digitalizado virou um novo presente e, por consequência, na nossa opinião, grande parte dos planos de transformação digital, principalmente das grandes organizações, tem que ser revisto, precisa ser revisto. A gente apresentou uma ferramenta que pode ser uma excelente aliada, uma excelente bússola para esse momento de incertezas, mas a gente fez questão de fazer uma ressalva, que é: transformação digital não é uma decisão estratégica, mas sim um fenômeno cultural. Lembram disso? Pois então, é desse fenômeno cultural que a gente vai falar agora. Em outras palavras, a gente saiu do contexto macro e focou na empresa. E agora a gente sai da empresa e vai focar em você. O que você, liderança, precisa fazer? Que posturas você precisa assumir nesse momento de pandemia? E a resposta é futuralidade. Futuralidade, como eu falei, é um termo cunhado pela Aerolito que junta duas palavras, futuro e naturalidade. Porque é isso que a gente precisa nesse momento, aceitar com naturalidade o que vem pela frente e desapegar sem medo do que ficou para trás. O diagrama da futuralidade é esse aqui. A futuralidade é uma jornada complexa, não linear e imprevisível. Por isso, é preciso muita clareza e pouca certeza. As posturas que alimentam uma jornada de futuralidade são o pensamento efetual, a inversão temporal e a pós-categorização. Tudo isso suportado pela segurança psicológica. No próximo vídeo, a gente cai de cabeça já no primeiro aspecto dessa matriz, que é o pensamento efetual. Até lá! Eu não sei se tá frio aí onde vocês estão vendo, mas aqui tá frio pra caralho. Bora! Começando pelo pensamento efetual. Saras Sarasvati é uma pesquisadora de origem indiana que ficou conhecida a partir da publicação do seu livro em 2009 chamado Effectuation. Nessa obra, ela entrevistou 27 empreendedores e empreendedoras, pessoas que tinham um histórico muito positivo, cofundando e liderando organizações de sucesso. Ao final do trabalho, que foi supervisionado por ninguém menos que o vencedor do Prêmio Nobel, Herbert Simon, a Saras Sarasvati chegou à seguinte conclusão. So I actually think I'm more and more convinced that everybody can be an entrepreneur, that entrepreneurship is much more a way of looking at the world and solving problems in the world, like the scientific way, right? Everybody can learn to be a scientist. Not everybody can become an Einstein, that's not what I'm saying. But everybody can actually learn to become more scientific in their reasoning. And in the same way, I think everybody can become more entrepreneurial in their reasoning. Ela diz que assim como a gente pode adotar um pensamento mais científico, mesmo sem ser cientista, com o objetivo de resolver melhor os problemas da nossa vida, a gente também pode adotar um pensamento empreendedor, mesmo sem ser empreendedor, empreendedora, com o objetivo de enfrentar com mais facilidade os desafios do nosso dia a dia.
Ela chamou isso de effectuation, que seria o conjunto de elementos que traduzem a forma de pensar desses empreendedores. O que estaria em oposição ao causation, que seria o jeito de pensar de um executivo ou de uma executiva que opera sobre os princípios da administração clássica. Eu vou colocar agora um vídeo com as 5 características que compõem esse effectuation. Dá uma olhada. Effectuation. Principle 1. Bird in the hand. Who am I? What do I know? Whom do I know? We are taught entrepreneurs are goal-focused and then search for means, the outside-in approach. The opposite is true. An entrepreneur starts with a means assessment and then constructs imagined ends. The second principle, affordable loss. Not focusing on the upside based on prediction and historic data, but focus on the downside. How can I limit my possible loss? Crazy Quilt. Co-creation with self-selected stakeholders. We are taught entrepreneurs are brilliant in solving puzzles. How can I beat my competitors? How do I best position myself in the market? Entrepreneurs, however, don't puzzle. They co-create with stakeholders they trust, who are willing to pre-commit themselves. The fourth principle is the lemonade principle. Leverage contingencies. Effectuation is action-oriented. The future doesn't come from trends and protocols. It is created by decisions and acting by the pilot in the plane. Como o livro não tem tradução para português, eu me dei ao direito aqui de fazer uma tradução livre, tá? Então as 5 características do pensamento efetual são as seguintes. Número 1, pássaro na mão, que em outras palavras a gente poderia traduzir como recursos disponíveis. Esse grupo de empreendedores não cria um objetivo e corre atrás dos recursos necessários. Eles fazem justamente o contrário. Eles olham para os recursos que estão disponíveis e aí então criam um objetivo. O alvo é móvel, entende? E quando eu falo de recursos, vai muito além da grana, tá? Quais habilidades que eu tenho, quais pessoas que eu conheço, quais favores eu posso pedir, ou seja, quais pássaros que eu tenho na mão. É um loop infinito. Eu sempre olho os recursos que estão disponíveis, que estão ao meu redor, seleciono um que vai fazer eu me movimentar para um novo lugar e nesse novo lugar vão surgir novos recursos. E a partir daí é só fazer uma nova avaliação e rodar esse processo mais uma vez. Característica número 2, perdas calculadas. Quando esse grupo de empreendedores inventa alguma coisa, eles já partem do pressuposto que vão perder o investimento. Como eles se comprometem com uma perda pequena, com uma perda que cabe no bolso, não existe apego. E justamente por não ter apego, acontecem 2 coisas. A primeira é que eles ousam. E a segunda é que eles levam tudo isso com leveza. Eles pensam assim, bom, já que vai dar errado mesmo, vamos pelo menos fazer uma coisa irada e vamos pelo menos se divertir. E o paradoxal disso tudo é que justamente por ser irado e justamente por ser divertido é que normalmente se torna um sucesso. Característica número 3, alianças antes da jornada. É até meio óbvio dizer que um empreendedor ou que uma empreendedora não faz nada sozinho. O que muita gente não percebe é que essas alianças são firmadas lá no início do processo. Então, em vez de sair correndo uma maratona para quando chegar lá no quilômetro 40, quando estiver morrendo de sede, tentar achar um aliado, uma aliada para conseguir um copo d'água, eles fazem o seguinte. Ele chega para esse aliado e para essa aliada e diz, olha, eu vou correr uma maratona, tá? Quando eu chegar no quilômetro 40, você me consegue um copo d'água? E se essa pessoa diz sim, ele tem firmado o compromisso antes mesmo de correr, antes mesmo de decidir se vai correr. Ou seja, no primeiro cenário, ele primeiro precisa da água para depois ir atrás de alguém que tenha a água. No segundo, ele tem a água e aí decide se vai precisar da água ou não. Quarta característica, abrace a surpresa. Dando um exemplo adaptado para o nosso contexto de pandemia. Em vez de pensar, putz, e agora? O que eu faço já que eu não consigo sair de casa? Eu inverto o raciocínio e penso, pô, não dá para sair de casa, o que eu posso inventar nesse novo cenário que se desenhou para mim? O que tem direta relação com o ponto 1 dos recursos, mas também tem direta relação com o projeto empreendedor que eu estou cofundando no dia de hoje, no dia do lançamento desse vídeo aqui, no dia que esse vídeo vai ao ar. Mas eu ainda não posso comentar muito, a gente vai falar desse projeto ali na frente. Quinta e última, não adivinhe o futuro. Cocrie o futuro. O pensamento dos executivos e das executivas clássicas é o seguinte, eu vou me munir de muita informação, vou fazer uma excelente leitura de cenário, vou traçar o plano perfeito e a gente vai chegar exatamente no objetivo traçado. Como a gente é muito competente, a gente consegue prever o futuro que será exatamente esse aqui.
O pensamento efetual é o contrário. As pessoas dizem o seguinte: eu não vou gastar energia prevendo o futuro, tudo vai mudar mesmo. Eu vou gastar energia adquirindo flexibilidade mental para me adaptar, para co-criar qualquer futuro que venha pela frente. Como a gente é muito competente, a gente não precisa prever esse futuro, já que a gente vai construir o futuro que a gente quer. Vocês veem a diferença? No primeiro modelo mental, a ideia é prever para evitar incerteza. E no segundo modelo mental, a ideia passa a ser flexibilidade, já que a gente sabe que vai ter incertezas. E aí eu pergunto, qual desses dois vocês acham que mais tem a ver com o momento de pandemia, hein? Fechando o raciocínio, a minha leitura do que disse a Sara Sarasvati é de que nesse momento de pandemia, a gente deveria adotar como modus operandi o jeito effectuation de liderar. A gente tem que conduzir as nossas organizações não com cabeça de executivo e executiva, mas com cabeça de empreendedor e empreendedora. Desse jeito, a gente vai encarar com mais naturalidade o futuro. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!